Goleada do Brasil ontem para cima do Panamá, da fraca seleção do Panamá, né? Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou passar para vocês aqui, vou falar com vocês aqui sobre essa seleção atual do Brasil, né? Se ela realmente está pronta para a Copa do Mundo, se ela realmente vai conseguir desempenhar um bom papel na Copa do Mundo ou se vai lá somente passar vergonha, né? No início do jogo, para quem assistiu o jogo, acompanhou na televisão, teve um gol bem bonito, com 1 minuto de jogo ali, um gol do Vinícius Júnior que agora eu parei de ser hate dele. Gostava muito dele no início, virei hate, porque ficava com aquela palmolescência na seleção. Então virei hate dele, agora eu parei. Parei porque parece que ontem ele estava querendo realmente entregar aquilo que ele entrega no Real Madrid, né? Claro que não foi nem 20% do que ele entrega no Real Madrid, mas já foi interessante de ver, já foi bonitinho de ver. Já. O cara chamou a responsabilidade, ia para cima, dava os dribles. E no início, né, com 1 minuto de jogo, já fez o primeiro gol, um gol bonito até, então foi interessante, foi interessante. Só que o que acontece? Com 13 minutos de jogo, o Brasil ele sofre um gol do Panamá. Eu anotei aqui alguns pontos importantes que a gente tem que analisar nesse jogo de ontem, para a gente ver se realmente o Brasil ele é uma seleção que vai dar ok na Copa do Mundo ou se vai passar vergonha, né? Com 13 minutos de jogo, ele sofreu um gol do Panamá e a bola foi desviada pelo Matheus Cunha, que, assim, na minha opinião, não tem que ser titular da seleção. É um jogador, sei lá, mano, sem sal, xoxo na seleção, assim, não tem muita emoção. Mas no clube dele é legal até, mas na seleção parece que não consegue desempenhar algo legal, sabe? É um jogador assim, sem identidade, sem. Na minha opinião, cara, é um jogador estranho, esquisito na seleção. Não era pra ser titular. Aí ele desvia a bola naquela batida, naquela falta, e o gol acaba indo, né, pra rede brasileira. E a torcida começa a ficar um pouco impaciente, porque o Brasil ele começa a tomar um olezinho do Panamá, cara. Tipo assim, não é uma França, não é uma Espanha, não é uma Argentina, não é uma seleção boa. É o Panamá, velho. Panamá, tipo, quem que você conhece do Panamá? Ninguém. O que você faz no Panamá de futebol? Não tem muita coisa no Panamá de futebol, né? É uma seleção bem fraca até. E aí o Brasil começa a tomar o pavor do Panamá. Aí a galera fica um pouco paciente, começa a gritar pro Neymar, né? Tipo, chamando Neymar, não sei o quê. É assim, não é que eles querem Neymar na seleção, é mais um protesto para dizer que a seleção não tá boa. Que a seleção precisa trabalhar bonitinho, fazer as coisas que precisa ser feita. E eu não tava conseguindo. Tava tomando apavoro. Teve um momento do jogo que o Panamá teve 3 finalizações no gol e o Brasil tava com 2 finalizações apenas. Aí teve uma parte do jogo que o Panamá também estava com mais posse de bola do que o Brasil. Então, é algo preocupante, algo que você olha e fala, caramba, como assim? O Panamá dando um apavoro no Brasil aí. O Brasil em casa, tá? O Brasil em casa com 72 mil torcedores no estádio. E aí o primeiro tempo ele termina, né, com uma boa jogada do Vinícius Júnior de novo. Uma boa jogada legal, interessante, uma jogada empolgante, que eu olhei e falei, opa, esse é o Vinizinho que eu gostaria de ter desde o início, quando ele entrou na seleção, né? Aí ele faz aquela jogada ali, meio que o Casemiro que rouba, entre aspas, o gol dele. Mas assim, não sei se o goleiro conseguiria defender aquela bola, que ela foi tomando efeito. Mas acabou que fez o gol ali, deu aquele problema lá no impedimento e tudo mais. Mas aí a análise depois revelou que o gol foi válido. Então, acabou o primeiro tempo sem aquela pressão, tipo, de nossa, tá empatado com o Panamá. Tipo, em Panamá. Acabou o primeiro tempo legal até, interessante, gostei. Não gostei da atuação, depois do primeiro gol do Brasil, não gostei da atuação da seleção, achei ruim, mas aquele final foi legal, foi interessante, deu uma animada nos ânimos ali e tirou aquela pressão. Aí eles fizeram um acordo ali, as federações, que eles poderiam fazer 11 substituições do clube, do time. Aquilo ali, né, obviamente foi pensado, né, pra ver como que a galera tava jogando e tudo mais, não foi algo assim relevante, né, mas deu certo, eles trocaram todos os jogadores no segundo tempo, ficou somente o Léo Pereira na zaga ali, e todo jogador, entrou o Endrick, entrou o Serjão, entrou todo mundo que você pode imaginar. Entrou todo mundo. Só ficou o Léo Pereira ali, porque acho que não tinha ninguém pro lugar dele. Beleza. O primeiro tempo foi ruim, foi um primeiro tempo esquisito. Foi uma trocação estranha com o Panamá. O Panamá não é uma seleção forte para você ficar com medo, ficar coado, ficar agoniado e tomar gol. Não é uma seleção para isso. Mas infelizmente o Brasil passou por isso. Então a gente vai concluindo desse primeiro tempo que aquele time principal, o titular, né, da seleção, não é um time tão poderoso assim, não é um time que pode se colocar garantias sobre as costas deles. Pode ser que na Copa do Mundo ali eles peguem uma seleção forte, né, uma seleção do nível não forte, uma seleção mediana, no nível Croácia novamente, né, uma seleção desse nível, e tome pau, velho. Eu tome pau, tome goleada, tome perca. Então assim, pelo primeiro tempo ali deu pra ver uma coisa muito estranha na seleção. E aí começaram os protestos, como eu falei pra vocês, né, do Neymar, pedindo Neymar. Claro que a seleção não quer exatamente o Neymar entrar em campo, porque tá machucado. Mas a seleção, a torcida, ela tá. Falei errado, a torcida ela tá pedindo um protesto, né? Falando, caramba, tá errado isso, é errado aquilo, tá errado aquilo. Porra, faz alguma coisa diferente. E aí o segundo tempo começa
muda todo mundo, como eu falei pra vocês, fica só o Léo Pereira. Aí entra o Igor Thiago também, que por sinal muito bom jogador. Entra o Ryan também, muito bom jogador. O Paquetá, que a galera toda criticou na convocação, né? Porque ele tava no Flamengo e tal, acho que ele era reserva do Flamengo, uma coisa assim. O cara tava bem zoado. E aí ele entra, ele muda aquela dinâmica do meio campo. Porra, legal, gostei. O Paquetá entrou ali, mudou a dinâmica. Cara, a única coisa que me irrita no Paquetá é aquela dança ridícula dele, mas fora isso, o cara, ele muda a dinâmica, ele acha brechas, ele acha uma visão, ele tem uma visão absurda do campo, então ele acha brecha, acha lugares pra fazer lançamentos e tudo mais, e até achou um gol depois, né, um gol que ele mesmo criou ali atrás, então, porra, legal, gostei. Eu nunca achei o Paquetá esquisito na seleção, sempre gostei dele na seleção. Claro, teve aquela época do problema das apostas lá, que ele sofreu, né, mentalmente, então ele ficou bem esquisito, bem ruim na seleção, mas depois ele foi voltando e ontem, cara, ontem eu gostei da atuação dele, bem legal. Aí fez aquele gol, aquela dança ridícula, não dá, cara. Aquilo ali não dá, velho. Toda vez aquela porcaria, pra que fazer isso? Dá agonia. Mas enfim, o cara jogou bem, legal. Entrou também no meio de campo o Danilo, do Botafogo, que é um jogador assim que eu não acompanho muito o Campeonato Brasileiro, então eu não conhecia muito ele, mas eu comecei a ver alguns jogos dele, né? Cara, realmente o cara joga bem. Joga bem. E eu acho assim que se na próximo amistoso contra o Egito, se mudar ali algumas posições, alguns jogadores, né, algumas peças do time titular, eu acho que o Danilo pode entrar assim como titular ali no meio de campo. Não sei se é no lugar do Guimarães, não sei. Mas ele pode entrar assim como titular, porque ele é um jogador muito bom, cara. Ele é um jogador bom. E me admirou que ele joga no Brasil, né? Ele não joga no time europeu e tudo mais. E o Igor Thiago também, jogador bem legal, bem bom. Deu uma canetinha, driblou o goleiro, sofreu o pênalti, foi lá e converteu o pênalti. Então, assim, um jogador ok, jogador bom, um jogador que você olha e fala: caramba, isso aí dá pra assumir alguma coisa na seleção, fazer algo diferente, sabe? Não ficar naquela mesmice. O cara tem raça, o cara vai pra cima. E também o Ryan, né, que recebeu aquele presente do goleiro, mas não, assim, não é um presente. O goleiro ele foi pressionado pelo Igor Thiago, então ele teve que tocar a bola para algum canto e acabou caindo no pé do Ryan. Foi lá e converteu ali com um gol bonito, né, a bola fazendo curva assim, bem legal. Bem interessante também essa troca dos jogadores aí, muito legal. Como que parece a sensação que o time reserva ele tem mais entrosamento, parece que ele é mais grupo, mais unido, sei lá, é uma sensação que passa assim pra galera que tá torcendo, inclusive para mim que sou torcedor, passa essa sensação, né? E a pergunta final que eu quero fazer, né? Você comenta aqui embaixo se isso é real ou não. O Brasil ele tá pronto para a Copa do Mundo ou não? O Brasil tá pronto? Na minha visão, cara, o Brasil não tá pronto para a Copa do Mundo, não tá pronto para nada. O Brasil é horrível. Ele fica agoniado com seleções pequenas, tipo Panamá e tudo mais. Eu acredito muito que o Brasil talvez nem ganhe do Marrocos no primeiro jogo, ou talvez empate, ou ganhe com muita dificuldade, talvez, não sei, né? Mas, assim, não uma seleção pronta, cara. Se você pegou aquele jogo contra a França, por exemplo, o Brasil sofreu. Depois ganhou da Croácia, né? No segundo tempo, quando a seleção reserva começou a entrar em campo. Então, são pontos importantes ali que a gente tem que analisar. Vai vencer ou não vai vencer? Você acha que vai vencer ou não vai vencer? Cara, na minha opinião, assim, tudo isso aí é muito cagado, né, velho? É tudo muito aleatório. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas assim, tem que ter tem que ter uma faísca pronta para fazer alguma coisa. Não adianta colocar um bando aleatório lá que não vai dar certo, né? Isso aconteceu no início do ciclo, como vocês viram, que colocaram um bando lá em campo lá e vamos lá fazer o que vai fazer. Não deu certo, né? Deu tudo errado. E agora tem um direcionamentozinho, né? Mas não é aquela coisa, não é aquela coisa sucinta, não é aquela coisa é, interessante, né? Algo feito ali meio pelos cocos, pelos cotovelos, pelas coxas, só para cumprir a tabela ali. Mas pode vencer sim. Em 2002 foi assim, meio aleatório venceu, mas claro, tinha grandes nomes, né? Em 94 também foi desse jeito, meio aleatóriozinho, desacreditado e venceu também, né? Só que tinha jogadores assim que chamavam muito bem a responsabilidade. Hoje em dia não tem muito isso, né? Hoje em dia os jogadores são mais cagão. Então pode ser que não dê bom, pode ser que não vença, mas pode ser que vença sim, cara. Porque Croácia chegou na final em 2018, foi 2018, né? Marrocos chegou na semifinal na Copa passada, então pode ser que chegue sim, pode ser que dê certo, pode ser que vença e tal, mas não acredito, sinceramente, não acredito que vai vencer. Talvez chegue numa quarta ali, mais oitava de final só, mas não vencer eu acredito que não vai. Não tá pronto, acredito que não vai vencer, você comenta aqui embaixo se vai vencer ou não. E se vencer, cara, tomara que vença, mas não dá pra acreditar, sabe? Naquela que você não acredita, você torce, mas não acredita, tá? E outro ponto importante é daquele jogador da ponta direita ali, o Luiz Henrique, que também parece que ele é um jogador mais de segundo tempo, né? Ele entra no jogo ali no segundo tempo e muda toda a dinâmica e tudo mais. Aí quando ele começa como titular, ele parece que murcha, não consegue fazer aquilo que ele sabe fazer.
Então são pontos ali que é interessante, se eu fosse, né, o treinador ficaria de olho nisso aí. Mas dito isso, pessoal, comenta aqui embaixo se tá pronta, a seleção tá pronta aí para vencer a Copa, se ela não tá pronta, se vai vencer na cagada ou não. Mas é isso que é o Brasil, né, cara? É na cagada. Você vai, coloca ali a galera, faz o que tem que fazer ali e boa. Tamo junto, se inscreve no canal, até a próxima.